Olá, viva! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mercado Flash. Hoje, segunda-feira, dia 2 de fevereiro de 2026, é o último dia do mercado de transferências em Portugal e por isso mesmo, aqui no 00 estamos a preparar um dia em grande para vocês, com muito conteúdo, muitas emissões especiais em direto e já vou dar mais detalhes sobre essas mesmas emissões no final do vídeo, mas um dia que tem tudo para ser um bom dia para os amantes do futebol. Aqui no Mercado Flash, também por ser o último dia, não gravamos já tarde, gravamos ligeiramente mais cedo para sair mais ou menos por volta da hora de almoço e já temos aqui vários rumores, várias oficializações, aliás mais oficializações de qualquer costume, isto também porque falta pouco tempo para o mercado fechar e os clubes têm um bocadinho que se apressar para, enfim, contratarem os alvos que têm em mente, por isso mesmo não vamos perder mais tempo, vamos já atacar a nossa lista. Começamos com Morten Hjulmand, jogador do Sporting que falhou ontem a partida contra o Nacional. Numa primeira fase foi dito que falhou o jogo por motivos pessoais e depois já com o decorrer do jogo esses motivos pessoais foram sendo conhecidos. Ao início indicava-se que seria um eventual amoar do jogador por o Sporting não ter permitido uma transferência para o Atlético de Madrid. Depois o recorde avançou que falou com uma fonte oficial do Sporting e disse que o jogador estava bem, não estava amoado. O que se passava é que toda a estrutura do Sporting, ou seja, desde a direção até à equipa técnica, tinha entendido por bem deixar o jogador de fora da partida face ao assédio que o jogador estava a sofrer de outros clubes, nomeadamente do Atlético de Madrid, que depois foi sabido que a proposta que tinha realizado ao Sporting andava ali na casa dos 25 milhões mais um valor de bónus, mais um valor de uma eventual acréscimo por objetivos. Era essa a proposta que estava em cima da mesa. O Sporting, para proteger o jogador, e foi sempre esta narrativa utilizada pela estrutura verde e branca, para proteger o jogador, decidiu deixar o jogador de fora deste jogo. O último, antes do mercado fechar, Rui Borges, no final da partida, na vitória sofrida sobre o Nacional, disse na flash interview que o jogador ia ser opção, ia ser titular contra o AVS, já quinta-feira para a Taça de Portugal. Portanto, em princípio, o jogador não irá sair. Mais uma razão pela qual digo que o jogador não vai sair é para um negócio que vamos falar mais à frente de um médio para o Atlético de Madrid. Portanto, ao que tudo indica, Hjulmand ficará no dia, neste mercado, melhor dizendo, em Alvalade. Depois no verão é outra conversa, mas não sairá neste mercado de janeiro. Um jogador que assim está mesmo de malas feitas para sair de Alvalade e para rumar à Itália, para reforçar o Nápoles. Aliás, já há inclusive fotos do jogador no aeroporto em Itália. Portanto, o negócio está aqui já só mesmo a horas de passar a ser rumor para ser uma oficialização. Falo do negócio de Alisson Santos do Sporting para o Nápoles, 3 milhões para o empréstimo, mais 15 para uma eventual transferência. O clube italiano fica aqui com a opção de compra. Em Itália até se fala que estes valores podem ser ligeiramente superiores. Fala-se de 3,5 milhões pelo empréstimo só e 16,5 milhões para uma transferência efetiva. Portanto, veremos. Há de andar aqui nesta casa, não há de fugir muito disso. Era um jogador que tinha sido completamente a arma secreta do Sporting neste período, desde que chegou ao lado no início da época até agora, e a prova disso mesmo é não só a assistência que fez ontem para Luís Soares, que deu a vitória ao Sporting, já em tempo de compensação, como os 3 golos que Alisson Santos tem em 150 minutos de Liga dos Campeões. Portanto, aqui um jogador que a saltar do banco tinha feito toda a diferença, vai acabar por sair. Um jogador que é certo que quando foi titular não deu tantas garantias de qualidade quanto isso, mas que se notava muito assertivo quando saía do banco de Rui Borges. Ao que tudo indica, lá está, vai sair para o Nápoles, 3 milhões mais 15 de uma eventual compra por parte do conjunto napolitano. Saímos do Sporting, continuamos ali na zona metropolitana de Lisboa e vamos para o Estrela da Amadora, que acabou de contratar Bruno Langa. É a 8ª contratação do Estrela da Amadora neste mercado de janeiro. Normalmente não é um mercado onde as equipas contratem em grande quantidade, mas aqui o Estrela da Amadora é um caso à parte, porque também tem tido várias saídas, portanto, a reforçar o plantel. Bruno Langa vai do Almeria para o Estrela da Amadora por empréstimo, passou no Paphos a primeira metade da temporada, estava emprestado do Almeria ao Paphos durante estes primeiros 6 meses, jogou Liga dos Campeões, portanto é um jogador que já tem isso no currículo ao serviço do Paphos, vai agora ingressar por 6 meses no Estrela da Amadora. E é um jogador que, enfim, relembrar que nesta temporada o Estrela da Amadora já perdeu, ou melhor, neste mercado o Estrela da Amadora já perdeu Sidney Cabral. Sidney Cabral era um jogador muito polivalente, podia fazer várias posições, uma delas era lateral esquerdo. Bruno Langa poderá ocupar essa mesma posição, veremos. É o 8º reforço para João Nuno ao serviço do Estrela da Amadora. Do Estrela da Amadora vamos para o Rio Ave, que tem aqui uma saída. O Rio Ave promete ter um dia bastante agitado, aqui de um último dia de mercado bastante agitado. Uma das saídas já oficializadas é mesmo a de Nikos Atanásio, jogador que estava emprestado pelo Olympiacos, esteve 6 meses em Vila do Conde, onde fez 18 jogos,
realizou uma assistência, não são assim números espetaculares, mas para metade da época, 18 jogos, é a prova que tem sido utilizado com alguma frequência, ao que tudo indica, ao que vai avançando a imprensa grega. O jogador vai mesmo voltar ao Olympiacos, isso é certo, mas vai ser aposta por um novo empréstimo, desta vez no futebol grego, portanto vai continuar dentro de portas. Nikos Athanasiou podia jogar a central, podia ser o lateral esquerdo, portanto fazer essas duas posições. Veremos se o Rio Ave vai contratar alguém nestas últimas horas de mercado para essas mesmas posições. Passamos agora para duas transferências da segunda Liga. Vamos falar de dois jogadores oficializados recentemente no Leixões, de dois clubes também aos portugueses. Primeiro, o jogador Miguel Sousa, que vai sair do Casa Pia por empréstimo e vai reforçar a equipa de Matosinhos. Miguel Sousa era um jogador de primeira Liga, ao serviço do Casa Pia. Esta temporada tinha feito 12 jogos e 2 assistências, tem 27 anos, já tem várias passagens pelo nosso futebol, seja na primeira Liga, seja na segunda. Já jogou ao serviço do Mafra, além do Casa Pia também já jogou ao serviço do Marítimo. Tem um jogador que tem a formação do Benfica no currículo, portanto médio centro bastante interessante, vai reforçar a equipa do Leixões, que também conta com reforço nestas últimas horas para a baliza. Falo de Gonçalo Taboaço. Este um jogador internacional jovem pela seleção portuguesa, já foi 5 vezes internacional jovem, foi formado no Futebol Clube do Porto e no Vitória Sport Clube, portanto um jogador aqui do Norte que mostrou algum potencial quando foi aposta no Estrela da Amadora, ainda na segunda Liga, numa fase mais inicial da sua carreira. Na segunda Liga, lá está, deu boas amostras daquilo que podia valer. Foi nessa altura que foi chamado também à seleção sub-21. Começou a época a titular, esta temporada 25-26, começou a titular no Marítimo, fez o primeiro jogo, foi expulso no primeiro jogo e desde aí nunca mais foi utilizado na Liga, perdeu o lugar, só foi utilizado uma vez mais na Taça de Portugal e tem sido carta de fora do baralho para a equipa do Marítimo, que é uma equipa que tem tudo muito bem encaminhado para subir. O Leixões está a uns quantos lugares mais abaixo, está atualmente no lugar que dá acesso ao play-off de manutenção / descida, ou seja, um lugar que o Leixões não quer estar aí durante muito tempo. O lado positivo é que está a cerca de 8 pontos, creio eu, do lugar que dá acesso ao play-off de subida, portanto quase em povos opostos, mas muito perto de um lugar mais cimeiro. Vamos ver, a equipa do Leixões tem aqui 2 reforços que serão certamente importantes para a segunda metade da temporada, 2 empréstimos. Saímos do futebol português, passamos para o futebol internacional e vamos perto aqui de Portugal, vamos para Madrid, onde lá está, vou falar do médio que, ao que tudo indica, já está praticamente certo, vai reforçar o Atlético de Madrid. Falo de Obed Vargas, médio do Seattle Sounders, que foi no mercado de verão, inclusive, associado ao Sporting, médio mexicano de 20 anos de idade, um médio com muita qualidade, ainda muito jovem, muito promissor, que já interessava a vários clubes, e ao que tudo indica, vai arrumar mesmo ao Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, já sabemos, como foi dito no mercado flash de ontem, que andava no mercado à procura de jogadores para a frente de ataque. Vem aí Lookman, já é praticamente certo para o Atlético de Madrid, e também virá Marcos Leonardo. Para o meio campo também andava à procura de um ou outro jogador, fosse Yulman, agora será Obed Vargas que em princípio virá. É um jogador, curiosamente, que já jogou no Mundial de Clubes contra o Atlético de Madrid, Seattle Sounders Atlético de Madrid, e na altura há um vídeo que agora está a circular nas redes sociais em que o jogador se mostrava maravilhado por estar ao lado de Antoine Griezmann, que é um dos seus ídolos, e nesse mesmo vídeo o Obed Vargas disse que já era adepto do Atlético de Madrid desde os 10 anos de idade, portanto vai ingressar aqui num clube que pode não ser o seu clube de coração, mas de um clube do qual é fã e do qual é adepto. Fala-se em Espanha que este jogador, apesar de ser visto com muito interesse pela estrutura do Atlético de Madrid, pode assinar em definitivo pelo Atlético, mas ser emprestado ainda nesta janela para ganhar rotação no futebol europeu, e fala-se que será no futebol espanhol. Veremos qual é o clube. Ainda não é dito o interesse de nenhum clube em Obed Vargas por empréstimo vindo do Atlético de Madrid, mas fala-se dessa possibilidade do jogador não ficar em Madrid, apesar de ficar em contrato definitivo, não ficar durante estes 6 meses que faltam, ir rodando no futebol espanhol. Passamos do futebol espanhol para o futebol inglês. Tem aqui várias transferências. A primeira, se calhar menos impactante, Stefano Ortega, guarda-redes do Manchester City, era o terceiro guarda-redes deste reformulado Manchester City na baliza, atrás do titularíssimo Donnarumma e atrás também do interessante Trafford. Era o terceiro guarda-redes Ortega, mas era um guarda-redes que já tinha dado provas da sua qualidade. Ele em 3 épocas anteriores a esta fez perto de 20 jogos em cada uma, portanto era um jogador que sempre que Ederson não estava disponível, Ortega assumia, e assumia com qualidade, forte entre os postos, forte na saída, forte com
nos pés, já tem alguns aninhos, se não me engano são 33 anos, portanto já não é um guarda-redes que vai para novo, se bem que a posição na baliza tem uma maior longevidade que as outras. Vai agora reforçar o Nottingham Forest a troco de 600 mil euros, portanto continua no campeonato inglês, continua numa equipa que apesar de no campeonato não estar a passar as melhores fases, é uma equipa com alguns créditos firmados na Premier League. Uma transferência de Ortega no mercado interno inglês. Passamos do City e do Nottingham para o Brighton. Falo do Brajan Gruda, um jogador que pode fazer praticamente todas as posições atrás do ponta de lança, pode jogar a segundo avançado, pode ser extremo direito, extremo esquerdo, tem 21 anos, jogador com ainda bastante margem de progressão. Nesta temporada pelo Brighton, nestes 6 meses, fez 20 jogos ao serviço dos Seagulls, com 3 golos, 3 assistências, portanto aqui é um clube que aposta bastante nos jovens, vai por empréstimo, ou melhor, já é oficial, vai mesmo por empréstimo para o Leipzig, outro clube que também costuma tratar bem os jovens e vai fazer companhia a Arder. Veremos se será ou concorrência ou vai complementar o trabalho do avançado dinamarquês ex-Sporting, será um reforço para a segunda metade da temporada do Leipzig. Continuando em Inglaterra e agora 2 jogadores que podem ingressar no futebol inglês, ou melhor, para já é só um, Jeremy Jacquet, já vos explico. Jeremy Jacquet vai sair do Rennes. Fala-se que será mesmo neste mercado de inverno que vai sair do Rennes a caminho do Liverpool. O Liverpool vai gastar uma quantia aqui bastante avultada de perto de 60 milhões, 55, 60 milhões mais bónus que podem chegar aos 10 milhões, portanto uma transferência que no pacote total pode chegar perto dos 70 milhões de euros. Um jogador de 20 anos que é visto como uma das grandes promessas do futebol francês, uma das grandes promessas a nível mundial para a posição de defesa central, muito forte fisicamente, com muita qualidade com a bola nos pés, portanto muito promissor este central, e faz algum sentido que o Liverpool, sendo o grande clube inglês que é, o grande clube mundial que é, sendo campeão inglês, esteja à procura de um jogador para reforçar uma posição que tem tido aqui alguns detalhes interessantes, a posição de defesa central no Liverpool, tendo em conta que Van Dijk poderá estar aqui já numa fase descendente da carreira e que Konaté tem sido insistentemente associado ao Real Madrid. Veremos se não pode ser este o próximo grande central. Jeremy Jacquet, 20 anos, 18 vezes internacional jovem para a seleção francesa, portanto, ao que tudo indica, a caminho do Liverpool por uma boa quantia de dinheiro, 60 milhões, eventualmente mais 10 por objetivos. O jogador que sai do campeonato inglês é Alexander Zinchenko, já é oficial, vai sair do Arsenal para reforçar a turma do Ajax a troco de 1,5 milhões de euros, portanto uma quantia bastante modesta, 1,5 milhões de euros para a turma, a antiga equipa de Francesco Farioli. O jogador estava nestes primeiros 6 meses vinculado ao Nottingham, emprestado do Arsenal ao Nottingham, por lá fez pouco mais de 10 jogos, até acho que foi mesmo 10 jogos para ser preciso. Não convenceu, não era assim um jogador tão atualizado quanto isso. O Arsenal decidiu cancelar o empréstimo ao Nottingham e vender o jogador em definitivo ao Ajax. Um jogador também não entrava nas contas de Arteta, portanto vai ingressar no campeonato neerlandês, que já por lá esteve há cerca de 8 anos. Antes de ingressar, lá está, no campeonato inglês, esteve ao serviço do PSV, portanto regressa a um país que já tem algum conhecimento agora aos 29 anos de idade. E por falar de PSV, nem a propósito, passamos para Ricardo Pepi. E esta é uma transferência que alerto para outras que possam ser iguais neste último dia de mercado de transferências. Esta é uma transferência abortada e passo já a explicar porquê. Pepe, jogador do PSV, que tem 22 jogos nestes 6 meses e 11 golos, portanto números muito interessantes para este ponta de lança, em só 6 meses no campeonato neerlandês. Tinha tudo acertado com o Fulham, o PSV, não só com o jogador, o Fulham já tinha tudo acertado, mas também tinha com o clube, ou seja, as 3 partes já tinham tudo acertado. O que é que se passou? O PSV não conseguiu encontrar ninguém para reforçar a posição de ponta de lança. Os valores que se falavam eram de 37 milhões, que o Fulham tinha acordado com o PSV, portanto a quantia ainda assim era boa, dava alguma margem para o PSV ainda se mexer aqui no mercado nestas últimas horas. No entanto, o PSV não encontrando ninguém, não tendo ninguém de seu interesse disponível no mercado, apesar de já ter tudo praticamente acertado com o Fulham, decidiu cancelar este negócio à última hora, por, lá está, não ter substituto. É algo perfeitamente compreensível e é algo que, tendo em conta que faltam pouquíssimas horas para o mercado fechar, em Portugal, ao momento que gravo isto, são pouco mais de 12 horas para o mercado fechar. Há vários clubes que, perdendo um jogador importante, podem não ter tempo para se reforçar na tal posição e podem preferir cancelar o negócio, as eventuais vendas. Portanto, é aqui uma situação que se pode repetir ao longo destas próximas 12 horas.
Passamos, agora sim, fechamos o futebol, ou melhor, negócios relacionados com o futebol inglês e vamos para o futebol espanhol, italiano, francês. Falo de Ciro Immobile, jogador que estava vinculado ao Bolonha depois de uma temporada no Besiktas e de várias temporadas de muita qualidade ao serviço do Nápoles, não, da Lazio. Estava no Bolonha, não convenceu, também é um jogador que já, um ponta de lança já muito experiente, só fez 257 minutos, ou seja, pouquíssimos jogos, são cerca de 2-3 jogos. Ciro Immobile de 90 minutos completos, eu era muitas vezes saía do banco, não conseguia fazer tanto a diferença, prova disso é que tem 0 golos nesta temporada. Vai sair, já é oficial, já vai para o Paris FC, vai ser colega de equipa de Otávio Ataíde, contrato, melhor transferência feita a custo zero, sem qualquer montante envolvido, contrato assinado por uma temporada e meia. É a primeira vez que Ciro Immobile vai ingressar no campeonato francês, depois já está ter feito uma temporada bastante boa no Besiktas, várias temporadas de classe na Lazio e também já ter passado no campeonato, falo do campeonato alemão e do campeonato espanhol, se não estou em erro, ao serviço do Dortmund e do Sevilha. Acho que é assim, acho que está tudo correto. Passou por todos estes campeonatos, um jogador já muito batido, muito experiente, vai agora reforçar uma equipa que luta para não descer no campeonato francês. É esse o principal objetivo do Paris FC. Veremos se consegue fazer a diferença nesse conjunto mais modesto do futebol francês. Passo agora para a penúltima transferência que tem aqui apontada, transferência oficial, Jérémy Boga, jogador que era do Nice, ou seja, o Nice nestes 2-3 dias perde Moffi, que foi para o Futebol Clube do Porto, e perderá Boga, que vai sair do Nice para rumar à Juventus, um negócio interessante. A Vecchia Senhora vai contratar Boga num empréstimo que há uma opção de compra, a opção de compra está na casa dos 5 milhões de euros, portanto não é uma quantia assim muito avultada. Caso o jogador convença, acredito que a Juventus possa ativar esta opção de compra. Até agora era um jogador que ia jogando várias vezes no campeonato francês ao serviço do Nice, tem 2 golos, 2 assistências, é um extremo costa-marfinense já com 25 internacionalizações, portanto já batido também no futebol internacional e que curiosamente vai ingressar na Juventus e já passou pelo futebol italiano. Se calhar foi das melhores fases de Boga quando representou não só o Sassuolo como também a Atalanta, portanto regressa aqui a um campeonato que conhece bem. Por fim, última transferência deste mercado flash mais madrugador, entre aspas, foi gravado na manhã do último dia do mercado de transferências. É a transferência de Alain Saint-Maximin, que já se desvinculou do Clube América, alegou que, e pelo menos é isso que vai também avançando a imprensa mexicana e francesa, que o jogador alegou que os filhos foram vítimas de racismo no México e por isso mesmo quer sair do clube mexicano o mais depressa possível. Por lá realizou 16 jogos em 6 meses pelo Clube América, marcou 3 golos. É um jogador que também já tem alguma idade, já chega perto dos 30, era um extremo que tinha dado muito nas vistas na altura do Newcastle. Tinha feito lá pela Premier League belas temporadas, um extremo muito virtuoso, muito rápido, bom jogador. Agora, ao que tudo indica, vai regressar ao campeonato francês pela porta do Lens. Ainda não é oficial, para já é só um rumor, mas acredita-se que é mesmo o que vai acontecer. E à semelhança de Boga, é também um campeonato que Saint-Maximin conhece bem. Boga conhecia bem o italiano, Saint-Maximin conhece bem o campeonato francês, já jogou no Nice, já jogou no Saint-Étienne e agora tem aqui a porta, vai entrar no campeonato francês, regressar pela porta do Lens, que é um dos clubes em maior destaque do campeonato francês. É nesta temporada o maior rival do PSG, pelo menos é a equipa que vai batalhando mais ali no topo da tabela, é este Lens. Portanto vai ser interessante de acompanhar Saint-Maximin, um jogador super virtuoso com muita qualidade técnica numa equipa que para já, e sabemos que o PSG a qualquer momento pode descolar e pode cavar uma margem interessante no primeiro lugar, mas que para já vai batalhando ali com o PSG, o Lens, no topo da classificação da Ligue 1. Meus amigos, foi isto por este episódio do Mercado Flash. Amanhã o Mercado Flash regressa, mas o mercado já fechou. Vamos regressar só para vos colocar a par, fazer assim um apanhado, um resumo geral daquilo que foi este mercado de janeiro. E hoje, agora sim, dou as informações sobre as emissões especiais em direto. Vamos ter 3 emissões especiais, uma às 4h30 com o Igor e o Humberto, outra às 8 da noite comigo, com o Humberto e com o Pedro Jorge da Cunha, e outra às 10h30, essa das 10h30 prolongar-se-á até sair a última lista de inscritos na Liga Portuguesa, portanto, por norma costuma sair aí por volta da 1 da manhã, mais coisa, menos coisa, ou seja, das 10h30 à 1 da manhã, depois do mercado de fechar, vou estar eu, o Humberto e o Luís Rocha Rodrigues para vos trazermos tudo a par e passo, ao minuto, no nosso YouTube e também na nossa Twitch. Portanto, passem por lá às horas que mencionei, certamente estarão em boa companhia e saberão aqui o que está a passar no mercado de transferências.
por hoje, ou melhor, por agora, ainda neste vídeo, só pedir para deixarem um like caso tenham gostado deste vídeo, deste tipo de conteúdo, e não se esqueçam também de subscrever para ficarem a par de tudo, do muito conteúdo que sai no nosso YouTube. E agora sim é tudo. Muito obrigado a todos os que assistiram e vemo-nos daqui a pouco nas emissões especiais em direto no nosso YouTube e na nossa Twitch. Até já.